Olá. Certa vez Jesus disse a Pedro e aos discípulos que ele iria para um lugar que ainda eles não poderiam ir. E Pedro perguntou para Jesus que lugar era esse que ele não poderia ir. E Jesus disse: para onde eu vou, tu não vais poder ir agora, mas depois tu vai me seguir. Jesus estava se referindo que ele iria morrer e que ele iria para o céu, mas que os discípulos não morreriam agora, mas que quando eles morressem, futuramente eles iriam também para o céu. Mas os discípulos não entenderam isso porque Jesus não falou abertamente, claramente. E Pedro, ele disse assim, Jesus disse: para onde eu vou agora, tu não vai poder me seguir, Pedro, mas depois tu vai para lá. E Pedro, ainda não entendendo bem o que Jesus estava querendo dizer, Pedro disse assim para Jesus: Senhor, por que não posso ir para onde o Senhor vai? Por ti eu dou minha vida, eu te amo, por ti eu dou minha vida. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: por mim tu morrerias? Por mim tu daria a tua vida, Pedro. Eu te digo que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E essa é uma história muito conhecida. Jesus foi com os discípulos para um lugar orar, chamado Getsêmani, e Jesus foi levado preso. E Pedro foi um discípulo que seguiu Jesus de longe, olhando o que eles iriam fazer com Cristo. Jesus foi levado para ser julgado de maneira ilegal, e Pedro estava olhando de longe o que iriam fazer com Jesus. E só que quando Pedro estava olhando de longe, vendo o que iriam fazer com Jesus, uma pessoa olhou Pedro e reconheceu ele, dizendo assim: tu andava com Jesus, né? E Pedro disse: não conheço esse homem. Depois Pedro foi um pouco mais distante e outra pessoa olhou para Pedro e disse: não, espera lá, realmente, eu fui lá no Getsêmani junto com o pessoal prender Jesus e tu estava lá no meio desse pessoal, tu não estava lá junto com Jesus? E Pedro disse: não conheço. E outra vez, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E na terceira vez, quando ele tinha acabado de negar Jesus, e a terceira vez ele até xingou a pessoa que disse que Pedro conhecia Cristo, ele xingou até. Na hora o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus passou próximo de Pedro, sendo levado preso. E Jesus olhou em direção a Pedro. E Pedro olhou para Jesus. E Jesus estava já desconfigurado. Jesus já tinha recebido esbofetadas, socos, chutes. Jesus já tinha começado o processo de tortura. E naquele momento que Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. Pedro lembrou na hora o que Jesus disse. E Jesus passou próximo dele. E Jesus olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus. E naquele momento, a Bíblia fala que Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Mas após isso, após essa história que eu te falei, houve um outro encontro de Cristo e Pedro, que está aqui em João capítulo 21, versículo 17, diz assim: disse-lhe terceira vez, no caso Jesus dizendo isso para Pedro: Simão, filho de Jonas, que esse no caso Simão é Pedro, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito isto terceira vez. Ou seja, Jesus já perguntou 3 vezes para Pedro depois de tudo isso. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois que aconteceu isso, Pedro se entristeceu tanto. Pedro sentiu tão arrependimento que ele nem se sentia mais dos discípulos. Ele sentia que nem fazia mais parte dos discípulos. Mas Pedro se arrependeu. Pedro amava Cristo.
E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, foi ao céu, e Jesus voltou para conversar, falar com os discípulos. Jesus perguntou também 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? A cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus fez 3 vezes a pergunta: tu me amas? Antes, Pedro dizia que amava Jesus, que daria a vida por ele. Mas Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois, Jesus, ressuscitado, perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. E naquele momento, Pedro respondeu humildemente, mas até triste, achando que Cristo não estava acreditando no que ele dizia. Disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus respondeu também, falou 3 vezes: Pedro, já que tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Isso é uma forma simbólica. Ovelhas representa pessoas que precisam de Cristo. E a vocação de Pedro era cuidar dessas pessoas. Tanto que após isso, Pedro se converteu verdadeiramente. E Pedro foi um dos maiores ganhadores de almas. Pedro ele foi um dos fundadores da igreja cristã que nós conhecemos, que originou a igreja que nós conhecemos hoje. Jesus deu aqui nessa parte da Bíblia que eu li para você oportunidade para Pedro acertar aonde ele havia errado. Pedro errou 3 vezes e 3 vezes Jesus deu oportunidade para ele acertar onde errou. Depois que Pedro já tinha errado, Pedro negou: não conheço esse homem. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Não conheço esse homem. Jesus perguntou pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse: definitivamente eu não conheço esse homem. E Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu falou que me ama, agora realmente tu me amas? Se tu me amas, faz aquilo que eu quero que tu faça. Que no caso de Pedro era apacentar as ovelhas. E você? O que Deus quer que você faça? Muitos falam que amam a Deus, mas hoje vivemos numa geração em que todo mundo quer amar a Deus, diz que está com Deus, mas poucos fazem aquilo que Deus quer que façam. E só quando se encontram numa situação de risco, de vida ou morte, que nem foi Pedro, no caso Pedro, ele negou Jesus porque ele se encontrou numa situação de vida ou morte. E o medo dele foi maior do que o amor dele naquele momento. Mas depois ele se arrependeu. Tanto que Pedro entregou depois sim a sua vida a Cristo. E Pedro morreu por Cristo. Mas e você? O que Deus quer que você faça? Você que diz que ama a Deus, Deus está te dando hoje uma oportunidade de você acertar aonde errou. Eu quero te dizer em nome de Jesus que os teus erros não façam você parar. Pedro, ele errou, sim, mas a cada vez que ele errou, que foram 3, nesse caso aqui, Jesus deu oportunidade para ele acertar onde ele errou. Acerte aonde você errou e tem errado. Quando você acertar onde você errou, você sim vai estar amando a Deus verdadeiramente. Mas como você pode acertar onde você errou? Fazendo o que Deus quer que você faça. Deus quer que você acerte aonde você errou. Que Deus te abençoe. Busque a Deus e seja luz em nome de Jesus.